Oi gente, meu nome é Lorena Eltz e sejam bem-vindos ao segundo vídeo que eu tô contando sobre o meu transplante de medula óssea que foi feito em 2016. Uma das histórias mais loucas da minha vida e assim, a história é grande, tem muita coisa, então por isso que eu decidi dividir em episódios. Mas esse aqui eu já vou direto pra parte que eu fui pra UTI do transplante, tá? Bom, então, como eu tava contando no outro vídeo, o psicológico começou a ficar muito abalado, tá? E aí, eu fui, então, pro meu quarto do transplante. Como que funcionava naquele hospital e quais processos eu ia passar por esse transplante? Por que eu fiz quimioterapia e tal? O que raios é o transplante? É uma cirurgia? Para você fazer o transplante, você ia para um quarto de isolamento. Então, até aquele momento, né, eu tava num quarto de hospital normal, onde tinha mais pacientes no meu quarto e eu tava normal, sabe? Nessa UTI de transplante, tinham apenas 3 quartos e uma equipe de enfermagem somente especializada em transplante, tá? 3 quartos, 3 pacientes passando pelo mesmo procedimento ou diferentes que envolvessem, né, quimioterapia e essas coisas. Eu não lembro muito bem dos meus primeiros dias lá, porque foram bem traumatizantes pra mim, tá? Bom, nesse quarto, né, ele era um quarto bem grande, assim, que tinha mais coisa, né? Tinha um banheiro ali individual, tinha tudo que eu ia precisar naquele quarto. Quando eu cheguei lá, a equipe de enfermagem já fez todo o procedimento de, tipo, de isolamento meu, né? Então, a pessoa, quando ela tá nesse transplante, ela fica nesse quarto sozinha. E todo mundo que entra no meu quarto tem que tá o equipamento de proteção individual, tá? Que é o EPI. E isso inclui a minha mãe, tá? Ela também precisaria me ver só assim. Isso era um dos meus maiores medos, sendo bem sincera, gente. Até aquele momento, eu nunca tinha internado e ficado sozinha no hospital. Porque em todos os momentos que eu internei, eu podia ficar com a minha mãe, sabe? No quarto. E eu nunca tinha ficado sozinha, eu tinha só 15 anos, né? Naquele dia específico, eu ainda não sabia se minha mãe ia poder ficar comigo, mas tecnicamente só podia ter um acompanhante no quarto no período da tarde, durante eu acredito que umas 3 horas, sabe? E eu achava muito pouco, assim, porque o resto do dia inteiro, da noite, eu ia ficar sozinha, naquele quarto sozinha. Eu confesso que eu fiquei com muito medo, assim. Naquele primeiro dia eu chorei muito, assim. Até que a equipe médica foi ver, assim, porque, como eu falei pra vocês, né, eles ainda não tinham feito também nenhum transplante menor de idade. Então, eles não sabiam muito bem o que eles faziam. Será que ela tem que ter... Nossa, gente, o vento soprando aqui. Eles também não sabiam muito bem se eles iam mudar algumas regras, né, do tipo, será que ela precisa de um acompanhante ou não? E aquilo me dava esperança, né, de que em algum momento minha mãe ia poder ficar lá. Quando foi o primeiro dia, a minha mãe, então, ela passou, né, a ter uma rotina de visitante para mim no hospital, onde ela podia ir todos os dias lá e me visitar por um período de tempo, e depois ela tinha que voltar para casa, que cederam pra gente, que eu falei, né, que teve uma família conhecida que falou que a gente podia ficar lá e minha mãe voltava pra essa casa, então. Eu acho que foi um momento muito complicado pra mim e pra minha mãe, sabe? Porque minha mãe também, eu não imagino pra ela como devia ser todos os dias ter que dar tchau pra mim, tipo, fazendo quimioterapia e coisa, e ela tendo que ir pra casa, porque ela não podia ficar comigo, sabe? Nesse processo, né, eu ia ter que colocar um catéter, e eu ia ter que fazer uma série de procedimentos. O transplante, ele era basicamente meio que dividido em fases mesmo do transplante, que eu teria que passar por cada uma delas e ir vendo, né, se eu ia ficando bem entre cada uma dessas fases. Isso é importante, tá? Lembrem-se disso. O processo do transplante, ele não era uma cirurgia, tá? Eu já vou responder essa pergunta aqui pra vocês. Ele era feito basicamente por uma máquina, sabe? Que ia, tipo, filtrar o meu sangue e fazer algumas coisas lá, entendeu? Dentre esses processos, essas fases do transplante,
Existiam, na minha cabeça, tá? Existia mais ou menos 3 fases, tá? Que eu me lembre. A fase, de novo, de preparação do transplante. E era essa fase aqui que tinha a quimioterapia, logo do começo, tá? A segunda fase era a fase do processo dentre retirar e fazer esse bagulho da medula até o momento em que minha medula ia voltar a funcionar. Depois, a terceira fase era a fase de depois que a medula volta a funcionar, precisa ver se o paciente vai se recuperar ou não. Então, foi colocado um catéter em mim e eu comecei a tomar remédios que eu nunca tomei na minha vida, gente. Não era pouco, era o dia inteiro. Tinha muitos remédios. Eu ficava assustada com aquilo. Quando eu entrei, gente, naquela unidade de UTI, eu passei por vários médicos, tá? A minha alimentação, ela ia ter que ser toda feita para que eu ficasse bem durante a quimioterapia, para que eu não tivesse nenhum problema no meu corpo. Eu tinha remédios que eu tomava o dia inteiro, que daí me faziam ficar sem fazer xixi, e aí depois no final do dia eles me davam um remédio que fazia eu fazer xixi para o meu corpo funcionar, entende? Então, assim, era quase como se meu corpo estivesse funcionando com as máquinas, sabe? Porque eu tinha o remédio que fazia eu fazer isso, tinha o remédio disso. E por que tudo isso? Porque eles precisavam baixar, zerar os meus exames. Quando eu falo zerar, sabe as contagens lá de plaqueta, contagem de leucócito? Eles precisavam zerar isso. Para vocês terem uma noção só de cuidados daquela época, eu lembro muito firmemente, né, da nutricionista que conversou comigo sobre tudo que eu ia ter que tomar naquela época. Inclusive, todos os dias eu tinha uma quantidade de água que eu precisava tomar. Eu era obrigada a tomar aquela quantidade de água. Eu também era obrigada a tomar 3 copos bem grandes de chá de camomila, porque o chá de camomila podia, ajudar no meu aparelho digestivo, além de vários outros critérios que eu tinha que seguir. Teve uma consulta teve uma dentista que foi lá e avaliou, meus dentes, porque, a quimioterapia podia acabar com meus dentes. Eu tive uma consulta também com o ginecologista que viu toda essa parte, porque o transplante, ele também podia fazer com que, em mulheres, ocorresse depois uma infertilidade por causa da quimioterapia e por causa dos remédios que eu usei naquela época. Gente, eu passei por muitos médicos, assim, sabe? E esses remédios, eles eram muito complicados. Nesse processo todo, eles começaram também a me dar remédios psicológicos também, psiquiátricos, na verdade. Nas minhas primeiras noites, na verdade, eu acho que eles estavam com a ideia de, me acalmar e fazer eu dormir, assim. Eles me deram um remédio pra dormir. Só que a enfermeira vinha com um negócio assim, com 1 milhão de comprimidos, entende? Era assim, vitamina tal, não sei o que tal, regular o batimento cardíaco, regular o rim, regular não sei o que, tudo, sabe? E aí na primeira noite, o enfermeiro veio, né, me trouxe, e aí eles me deram os remédios, assim, da noite. E aí ele me deu tchau, assim, boa noite. Só que eu não sabia que dentro daqueles remédios tinha um que era pra eu dormir. É aquele remédio, inclusive, bem famoso, que é com Z, tá? Aquela noite eu tive muitas alucinações. Eu lembro de chorar muito, de ter muita alucinação, de ligar pra minha mãe desesperada e pedir pra ir embora também, e várias coisas do tipo. Depois daquela noite, eles diminuíram essa dose do meu remédio, mas eu ainda tomava remédio pra dormir. E eu comecei a tomar também remédios, meio que pra que eu não enlouquecesse dentro do hospital. Era isso, sabe? Eu não podia andar no hospital, porque eu não podia sair dali, eu tava em isolamento. Nesse meio tempo, eu comecei a gravar também, né, todo o processo do transplante. Então, tem tudo filmando, enfim. Fui fazer, então, as sessões de quimioterapia. Eu não vou saber o número exato, tá? Mas pra ter uma noção pra vocês, eu tinha que fazer apenas 6 sessões de quimioterapia. Só que eram todos os dias, não era uma vez na semana, nem nada, tá? Eram todos os dias uma sessão de quimioterapia. Essa quimioterapia, ela era, assim, pelo que o médico me explicou, ela era uma quimioterapia
tantas vezes maior e mais forte do que uma quimioterapia que uma pessoa com leucemia faz. Então, eles me explicaram mais ou menos de um jeito, tipo assim, essa quimioterapia que você vai fazer é tipo uma das mais fortes que a gente tem disponível no mundo, porque a gente precisa que a quimioterapia, tipo, resete todo o teu negócio aí, entendeu? Eu me senti muito mal fazendo quimioterapia, muito mal. Eles me deram tudo que era remédio, assim, sabe, gente? Mas eu não teve jeito, assim, eu senti muito enjoo. Eu comecei a ter alguns problemas nessa primeira fase, antes dos transplantes. Olha que legal. Bom, gente, logo no começo já, assim, um dos primeiros problemas que eu tive foi as minhas reações extrapiramidais aos medicamentos que eles me davam. Então, eu era muito sensível à maioria dos medicamentos que eles estavam me dando. E isso começou com que eu começasse a ter crises de acatesia, que é basicamente quando eu tenho movimentos involuntários do meu corpo e o meu corpo começa a se contorcer sozinho. Eu tive algumas crises de acatesia até eles suspenderem esses remédios que me passavam essas reações. Eu tive um exame que começou a ficar muito alterado e que mostrava como se eu tivesse com alguma infecção ou bactéria no meu catéter. Podia ser no meu catéter ou podia ser de outro lugar, mas o meu exame não tava legal. E eu fazia exame todos os dias, tá? Isso é importante dizer. Todos os dias às 5 da manhã ia uma enfermeira lá e colhia exame de sangue de mim. E a gente pesava e tirava minhas medidas. Gente, era uma rotina assim, parecia que eu tava, tipo, no exército, sabe? Tipo, sendo bem sincera, sabe? Pensando agora, parecia um isolamento, assim. E teve um exame específico que ele começou a alterar muito. Tem algo no corpo dessa menina. E aí eu comecei a ter esses problemas. Junto disso, gente, nesse processo também, eu não lembro se foi antes da quimioterapia, se foi depois da quimioterapia, eu já não sei mais, gente. Mas eu acho que foi depois da quimioterapia, porque se eu não me engano, eu estava careca. Eu tive 2 paradas cardíacas. Do nada. Só que eu tava o tempo todo, né, com monitoramento do coração. E eu tava com esses 2 problemas. O meu exame tava ruim. E teve um dia específico que a máquina começou a apitar no quarto desesperadamente. Eu lembro de coisas muito de vultos nesse dia. E os médicos tiveram que, tipo, fazer os procedimentos em mim. Foi a primeira vez na minha vida, assim, que eu vi, tipo, a imagem de enfermeira vindo com as coisas, eles, tipo, pegando a máquina de choque. Eles não chegaram a me dar choque, tá? Porque eu não cheguei a apagar. E foi a primeira vez que eu vi, tipo, os médicos falando, tipo, código vermelho, a paciente vai... Foi a primeira vez também que veio, tipo, a equipe médica pra cima de mim, assim, e, tipo, me deu injeção. E, tipo, eles trouxeram todas aquelas injeções. Sabe quando você assiste, tipo, uma série House e tal? Tipo, eu cresci sendo viciada nessa série e eu não achei que eu ia chorar nesse vídeo, mas, enfim... Eu cresci viciada, tipo, nessa série, assim, sabe? E eu vi muitas vezes essa coisa acontecer na série. E eu nunca imaginei que eu estaria naquela posição, né? Então, até fazer com que o coração diminuísse, né? E aí eles me deram essas injeções, e aí eu lembro que deu um problema lá, que parece que, tipo, abaixou demais o meu batimento, e aí teve que dar um outro remédio pra aumentar o meu batimento de novo. Eu não sei. Eu só sei que isso aconteceu não uma, mas 2 vezes. Com tudo isso acontecendo, eu ainda nem tinha feito o transplante. E tecnicamente a pessoa tem que ficar em isolamento lá o tempo inteiro. Mas o meu caso foi diferente. Eles vieram conversar com a gente e falaram que iam parar o transplante e que eu precisava de 2 semanas sem fazer as coisas até voltar e fazer o procedimento da medula. Eu basicamente, tipo, ganhei alta com vários cuidados. Eu tinha várias coisas que eu ia ficar tomando, né? Que eu ia ter que fazer, tipo, 2 semanas, eu acho que de antibiótico durante esse tempo, pra ver se normalizava de novo meus exames pra eu voltar. E nisso também a ideia, né, é que melhorasse minhas reações que eu tava tendo dos remédios e também a questão do meu coração que não tava aguentando todo aquele tratamento. Eles falaram que era melhor dar um tempo, eu tomar remédio pro coração até voltar e fazer. Então eu tive alta, né, fiz essa volta, voltei lá pro transplante, voltei pro quarto e comecei o procedimento então da medula.
Você acha que é mais fácil o procedimento da medula? Você está enganado. Todo mundo falava pra mim que a partir do momento que eu fosse lá pra salinha fazer, tipo, a filtragem lá da minha medula, sei lá, do sangue, do negócio, eu ia viver, tipo, os piores dias da minha vida. Todo mundo falava isso. Por quê? Porque é quando o paciente ele começa a zerar, né? E ele tem que literalmente chegar no número 0 pra eles colocarem a medula de volta em mim. Dito isso, gente, não se sabe quanto tempo pode demorar para que os exames daquela pessoa zerem, então são dias muito difíceis. Conforme os seus exames vão zerando, você começa a sentir coisas muito estranhas no seu corpo. Você provavelmente não vai comer nada, eles falavam. Inclusive, esse período de tempo, eu lembro exatamente de que era um período de tempo em que eu podia comer o que eu quisesse. Tipo, eles me deram um negócio que eu podia fazer uma lista do que eu queria comer nesse tempo. Eu lembro que eu pedi, tipo, lasanha e sorvete, algumas coisas do tipo. E eles me davam essas coisas porque eu tinha que comer. Foram dias bem ruins, tá, gente? Eu lembro da minha mãe me visitar assim, mas, tipo, eu não ter força pra nada, assim. Nem pra levantar da cama direito. Nesse meio tempo, tipo, a enfermeira ia lá. E às vezes, se eu queria, eles me davam banho na cama mesmo. E por muito tempo também fiquei usando o banheiro da cama mesmo também. Porque eu não conseguia nem levantar pra ir no banheiro. E, tipo, a ideia é que eu não forçasse o meu corpo mesmo, sabe? Eu lembro de pensar também que, tipo, que eu nunca ia voltar ao normal, assim. Parecia que não tinha mais volta, sabe? Esse processo de me sentir um lixo, né? Eu não lembro quanto tempo durou, mas eu acredito que deve ter durado uns 5 dias. Eu não sei. Mas parecia uma eternidade, assim. E aí, basicamente, assim, no dia que o exame chegaria no 0, poderia ser feita a introdução da medula no paciente de novo. E era um processo todo lá do hospital e tal, vinha a equipe médica, botava a medula em mim, e aí você recebe a medula de volta, né? E aí, o que precisa acontecer? Os exames, eles continuam zerados. E quando os exames subirem, tipo, em algum momento, os exames vão ir de 0 para, tipo, sei lá, 2.000. Quando eles derem esse salto de um dia pro outro, é o dia em que a medula pegou, entendeu? Porque, assim, é diferente, né, de um órgão, tipo, que dá pra, tipo, ver ali se tá funcionando ou não e tal. A medula é um negócio que tem que ver pelo exame, né? Então, a partir desse momento, eu acho que eu fazia, na verdade, 2 exames por dia. Às 5 da manhã e às 6 da tarde, eu acho, alguma coisa do tipo. Mas tinha que ficar monitorando todo momento para ver como é que tava o meu exame. Então, foi colocada a medula de volta em mim. E aí, a gente tinha que esperar até dar esse salto, que daí era considerado o dia em que a minha medula pegou. E é tipo um dia feliz, onde as enfermeiras, tipo, vinham e tocavam uma música, eu acho. Eu não lembro bem, gente, mas tiravam uma foto e tal, tipo, tinha um cartaz, minha medula pegou, um negócio assim, tá? Eu tava muito ansiosa, porque, assim, a medula podia pegar em 4 dias, mas também podia demorar 12 dias. Então eu tava assim, tipo, será que a medula podia colaborar comigo e funcionar logo, né? Pra eu poder sair desse lugar. Porque essa era a última fase já. Só precisava que pegasse a medula. Eu lembro que eu acho que a minha medula pegou em 6 dias, tá? Eu não lembro exatamente se foram 6 ou 7. Na minha cabeça eu tenho muito o número 7, mas a minha mãe falou que foi 6, então a gente entrou em confusão sobre isso. Talvez nos vídeos eu falo, mas eu não quis assistir os vídeos porque eu quero fazer um vídeo de react real desses vídeos, então eu não quis assistir antes de contar toda a história, tá? Mas basicamente daí a medula pegou e aí começou um processo ainda de, acho que mais umas 3 semanas, onde eu fiquei, tipo, vendo se eu ia ficar bem, como é que eu ia me sentir e tal. E dali pra frente a expectativa, né? Eu já tava sem os remédios pra doença de Crohn, eles tiraram todos os remédios pra doença de Crohn. A expectativa é que eu começasse a fazer os exames da doença de Crohn e a minha doença estivesse em remissão. E aí eu fui melhorando no hospital, fui voltando a comer e tal. Aos poucos eles foram me introduzindo algumas coisas, sendo retirado tudo isso e eu dei alta pra casa, acho que depois de umas 3 semanas mais ou menos da medula pegar, ainda com catéter. Então eu tinha que ir lá dia sim, dia não. Acho que na verdade eu tinha que ir lá todo dia e depois dia sim, dia não, pra limpar o meu catéter, sabe?
Isso foi feito ainda por, eu acho que mais umas 2, 3 semanas, porque além dessa limpeza do catéter que eu tinha que fazer, eu ainda tinha que ir em consultas toda semana, né? Então toda semana eu passei numa consulta com o médico lá pra ver como é que eu tava. Até ser liberada pra casa e fazer uma consulta de 1 mês depois. O transplante foi isso. E aí agora você me pergunta, quanto tempo, Lorena, você ficou no hospital? Então, gente, foram os 2 meses de preparação lá, e eu acredito que todo o processo de novo do transplante deu mais ou menos mais uns 2 meses, tá? Então, assim, foi muito demorado. Eu não aguentava mais. Nem lembro quanto que foi, mas eu tinha passado todo esse tempo dentro do hospital. Eu tive que reaprender, literalmente, a andar. Eu assustava com os carros, com as pessoas. Eu tava totalmente confusa e fora da minha zona de conforto quando eu fui embora. E é por isso que eu vou fazer um terceiro vídeo falando agora sobre como que foi a recuperação, se deu certo, né? E aí, né, o Crohn, ele ficou em remissão ou não ficou em remissão? O que aconteceu depois do transplante? Como que eu me sentia depois do transplante, né? Então, no próximo eu vou contar também o que eu achei que foi as piores partes do transplante. E, enfim, eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Foi coisa pra caramba pra falar, mas aqui não tinha como resumir mais do que eu resumi, tá? Então eu quero simplesmente agradecer vocês por ter assistido até aqui e dizer que essa semana ainda tem vídeo aqui no canal e continuem acompanhando a série específica do transplante da Lorena também aqui no canal, tá bom? Então, obrigada aos membros que estão sempre apoiando aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!